tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Queres. Baixe, clique e saque no aplicativo Conta. É dinheiro na hora. IEP Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis. Olá, boa noite para você. Agora são 7 horas e 15 minutos. Bem-vindo ao NSC Notícias deste sábado. A gente começa essa edição mostrando a fila de espera no principal hospital de Blumenau. A única unidade que atende crianças pelo SUS na cidade emitiu nota ontem, alertando a população que o tempo de espera podia chegar a 12 horas. E o pior, para os adultos chegava a 8 horas. E não tem previsão para a situação melhorar. O entra e sai não para. Franciele entrou no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, com um filho de 4 anos ontem. Ele tem autismo e está com uma infecção no cérebro. Ficou 9 horas esperando ter vaga na internação infantil. Ele estava com febre alta, vomitando bastante. Aí me levaram lá para dentro, me deixaram numa cadeira podre, que estava já caindo. Eu fiquei com ele até às 9h30 da noite sentada naquela cadeira tomando medicamento. A semana toda foi de pronto-socorro lotado e hoje continua cheio. O pico foi ontem, quando chegou a 12 horas de espera na pediatria e 8 no atendimento adulto. O Hospital Santo Antônio é o único que atende crianças pelo SUS em Blumenau e é a referência para urgência e emergência em adultos no Médio Vale. Em nota, o hospital disse que a demanda está grande por causa do aumento dos atendimentos provocados pela dengue, sintomas respiratórios e outras doenças. E também citou outro motivo: a falta de profissionais médicos em unidades de atenção básica. É que com a falta de médico nos postos de saúde, mesmo os casos leves vêm parar no pronto-socorro do hospital. Nesse momento, tem 28 vagas abertas para médicos atuarem nos postos de Blumenau. A prefeitura diz que quando abre processo seletivo, faltam interessados. Na semana que vem, vai abrir um novo processo para a contratação de médico para os postos. O salário base é de R$ 3.300 para quem trabalhar 20 horas por semana. Com adicionais e benefícios, o valor chega a 10 mil. Na última quarta-feira, os moradores do bairro Progresso fizeram uma manifestação em frente ao posto do bairro para reclamar da falta de médico. Faz mais de um ano que volta e meia fica sem. Agora, não tem. Um médico que vem para cá, ele não fica atuando aqui com a gente 4 a 5 meses. Simplesmente ele abandona e não quer mais trabalhar aqui com a gente. Essas unidades de saúde que não tem um profissional médico, tem uma equipe de enfermagem que está apta a fazer a avaliação dessas pessoas que procuram a unidade de saúde e, havendo a necessidade, elas podem encaminhar esse paciente para outras unidades para receber o atendimento médico adequado em unidades da região, principalmente, para garantir o atendimento da população. A Polícia Civil resgatou 3 idosos em situação de maus tratos dentro de um asilo clandestino em São Lourenço do Oeste. A casa era irregular e estava em condições precárias. O inquérito para investigar o caso foi instaurado hoje. Foi feita, então, uma fiscalização nesse lar de longa permanência, onde a Vigilância Sanitária e a pasta do social constataram que os idosos ali estavam desprovidos das condições mínimas previstas no Estatuto do Idoso. Por conta disso, havendo claramente uma situação de exposição a risco à integridade e saúde desses idosos, a Polícia Civil adotou as providências criminais no âmbito do Estatuto do Idoso para remoção, realocação desses idosos. A casa fica no interior da cidade, na linha Campinas. O idoso teria sido transferido para o local há cerca de 30 dias. Os outros 2 já viviam na casa há cerca de 1 ano. As vítimas não tinham acesso a medicamentos que deveriam tomar, eram privadas de alimentação adequada e não tinham condições básicas de sobrevivência. A residência, muita bagunça, desorganização, a comida em temperatura ambiente, na verdade restos de alimento, né? Não havia uma alimentação balanceada, não havia uma oferta de fruta, tudo muito precário, muito sujo, desorganizado. A própria medicação dos idosos estavam sendo ministradas de forma incorreta, parte da medicação controlada estava no local e parte sequer estava lá.
Encaminhamos então esses idosos a um estabelecimento autorizado aqui no município e lá eles foram devidamente acolhidos e toda a equipe técnica fará um trabalho juntamente com a equipe de saúde para que coloque em ordem a parte de medicação desses idosos, a parte de exame, né? Uma mulher de 58 anos está sendo investigada por expor perigo à vida, integridade e saúde dos idosos, além dos crimes patrimoniais e contra a liberdade e integridade das vítimas. E alguns moradores de Santa Catarina que vivem com o HIV estão registrando desabastecimento de remédios. A Gabriela Bride está ao vivo de Florianópolis e explica para a gente, ou melhor, qual é a explicação, Gabi, se é que existe explicação, né? Oi, Marina, foi um problema de logística. Como é que funciona essa distribuição? O Ministério da Saúde envia os medicamentos antirretrovirais para os estados e a Secretaria de Estado da Saúde manda para os municípios. Cada pessoa vai até um posto de saúde para retirar esses remédios, geralmente a cada 3 meses. Essa informação foi trazida pelo nosso colega Renato Igor, que mostrou ainda o relato de um homem que precisa tomar diariamente o medicamento e que sinalizou o desabastecimento há um mês. Segundo esse relato, a dosagem acaba nesse sábado. Mas no posto de saúde ainda não tem resposta de quando ele vai conseguir mais. São 2 medicamentos de uso contínuo e a interrupção no tratamento é bem preocupante. E o que está acontecendo é o seguinte, em 25 de abril houve mudança na empresa prestadora de serviço logístico que faz a distribuição desses remédios para os municípios. A Secretaria de Estado da Saúde foi questionada e se manifestou por meio de nota. A Secretaria disse que houve necessidade de realização de inventário geral com a troca da empresa e que com isso acabou trazendo algumas alterações nas agendas de entrega, que já foram realizadas previamente, entregas em quantidades superiores e que estão atendendo a todas as emergências. A Secretaria informou ainda que até o dia 18 de maio, portanto quarta-feira da semana que vem, as entregas vão ser normalizadas. A Secretaria de Estado da Saúde pede que caso uma unidade ou um município estejam com estoque crítico ou emergencial, que comunique a pasta para que a solicitação seja atendida o mais rápido possível. Marina. Obrigada, Gabi, pelas informações. Nessa madrugada, um homem suspeito de tentar furtar uma loja de eletrônicos em Canoinhas ficou preso na vitrine. A polícia militar foi chamada. Quando o funcionário chegou para trabalhar pouco antes das 9 da manhã, viu o homem preso entre as vidraças e a porta de ferro. O homem não chegou a pegar nada do estabelecimento, mas foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre como entrou e o que estava fazendo na vitrine da loja. Também em Canoinhas, um homem morreu num acidente na BR-280. Bombeiros estiveram no local por volta das 2 horas da manhã e encontraram o carro capotado em uma das faixas da rodovia. A vítima acabou sendo jogada para fora do veículo e foi encontrada já sem vida. Em Lauro Miller, um homem de 32 anos morreu na tarde de ontem após entrar em um tanque de cerveja vazio e não conseguir respirar. O caso foi registrado em uma empresa na SC 390. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os colegas relataram que ele tentou buscar um saco de lúpulo que havia caído no local. Hoje foi o último dia de uma série de mutirões que aconteceram nessa semana em Chapecó. A ação envolveu mais de 150 pessoas, entre agentes de combate a endemias e universitários, que se espalharam pelo bairro Passo dos Fortes. Um balanço parcial dos 4 dias em que este mutirão foi intensificado aponta para mais de 3.800 visitas nas residências e estabelecimentos. Teve bairro com mais de 1.600 possíveis criadouros eliminados. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem o esporte. O sábado foi de jogos da Série B do Brasileirão e nem todos os catarinenses puderam comemorar. E palmeiras da famosa rua Cartão Postal de Joinville estão sendo retiradas neste fim de semana. Algumas árvores estavam oferecendo risco de acidente. Até já! De volta com o NSC Notícias. Você lembra que as chuvas da semana passada deixaram dezenas de desabrigados em Tubarão, no sul do estado? E quem perdeu tudo está contando com a ajuda de voluntários para reconstruir e até mobiliar as casas.
Depois das fortes chuvas que atingiram Tubarão no início do mês, agora é hora de quem foi atingido tentar recuperar o que perdeu. Perdi a cozinha, perdi a cama, os guarda-roupa tá tudo inchado, a comida ficou um pirão, mas daí tem gente que ajuda a gente, né? Assim como a dona Marli, muita gente está conseguindo se reerguer através da ajuda de pessoas como o Gustavo. Ele é proprietário de uma marcenaria e decidiu fabricar balcões de cozinha para doar. É gratificante, né, de a gente poder chegar num lugar de uma pessoa que onde perdeu tudo, né, e chegar com um balcão novo, porque a mesma qualidade que a gente trabalha hoje aqui, a gente está oferecendo para essas pessoas que estão precisando, né. E tem mais empresas adotando a iniciativa. Algumas empresas do núcleo moveleiro entraram em contato comigo para a gente saber se a gente podia fazer alguma coisa. Eles se dispuseram a dar a mão de obra e precisavam do insumo. Fizemos uma reunião onde a prefeitura doou toda a parte de insumo e o sindicato vai fazer essa montagem, coladeira e fazer a entrega para a prefeitura para fazer essa doação. Um levantamento preliminar feito pela Defesa Civil com a Fundação Municipal de Desenvolvimento Social apontou que 87 moradias ficaram inabitáveis e 40 parcialmente habitáveis, ou seja, as famílias perderam tudo, mas conseguiram voltar para casa. As equipes de engenharia continuam fazendo visitas para contabilizar os estragos. É uma força-tarefa do bem totalmente voluntária. É bem complicado porque hoje a gente não tem mais sábado e domingo, né? Mas é por uma boa causa também. Então o pessoal aqui também não tem muito problema, porque eles vêm com força de vontade como eles trabalham a semana, né? Quero que Deus abençoe ele, dê tudo que é de bom para ele. 6 árvores da famosa Rua das Palmeiras, em Joinville, estão sendo retiradas neste fim de semana. Segundo a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, as árvores estão mortas e podem causar acidentes. Ela é daquele tipo de paisagem que jamais passa despercebida. Charmosa, imponente, cheia de histórias e valores. Assim podemos nos referir à Rua das Palmeiras. Originalmente, ela era o jardim do casarão construído para ser a residência dos príncipes, que acabaram nunca vindo para cá. Ela foi idealizada por Frederico Bristolin, que era o representante do príncipe de Joinville. Quando o diretor da colônia, Otto Niemeyer, foi ao Rio de Janeiro, ele fez uma encomenda ao amigo. Ele pediu que trouxesse do Rio de Janeiro sementes das palmeiras imperiais, lá do Jardim Botânico do Rio, fundado por Dom João VI. E Otto Niemeyer trouxe essas sementes. E Frederico Bristolin mandou plantar essas sementes, formando uma alameda. Essa espécie de palmeira pode viver mais de 200 anos e chegar a 40 metros de altura. Mas, infelizmente, o tempo não foi tão justo com algumas. Depois de aproximadamente 160 anos, a Prefeitura de Joinville vai precisar retirar 6 das 87 árvores. Um procedimento que não é inédito. Esse procedimento já foi feito em outras épocas, né? Exatamente para se manter a segurança aqui do entorno, né? Com o passar do tempo, com o ataque de pragas, de bactérias, de fungos, elas foram se definhando. Até o início do século passado, eram 56 palmeiras plantadas. A rua ia até o portão que dá acesso ao Museu de Imigração. Mas em 1910, 4 árvores foram cortadas para a abertura da Rua Rio Branco, dando início a uma nova era da civilização de Joinville. Um lugar imponente que o tempo não apagou, que a história ainda é preservada. Um cartão postal de uma Joinville que ainda guarda o passado e preserva o presente, que encanta com a beleza e que fica na memória de quem passa por aqui. E agora a gente fala de futebol. Todos os catarinenses já entraram em campo pela 7ª rodada da Série B, mas nem todo mundo está comemorando. Foram 2 resultados negativos e 1 vitória. O Criciúma venceu o Lanterna CRB no Heriberto Ilse. Depois de 5 jogos sem conseguir uma vitória, os quase 10 mil torcedores carvoeiros vibraram muito com os 3 gols do Tigre. O primeiro saiu depois da assistência de Felipe Mateus. Foi Thiago Alagoano quem abriu o placar.
No segundo tempo, o Rômulo, que tinha acabado de entrar, fez o segundo do Tigre no rebote. Para fechar o placar, Igor aproveitou e marcou. Criciúma 3, CRB 0. Os outros catarinenses na Série B não tiveram bons resultados. O Brusque saiu perdendo. Douglas Coutinho marcou para o Londrina no primeiro tempo. Em seguida, o time do Vale do Itajaí teve a chance de empatar, mas o goleiro Matheus Nogueira defendeu a cobrança de pênalti do Alexandro. O gol do Brusque veio no segundo tempo, também de pênalti com Diego Jardel. Mas o dono do primeiro gol do Londrina apareceu de novo para fazer uma assistência e Caprini aproveitou para colocar para dentro. Londrina 2, Brusque 1. A Chapecoense também já entrou em campo nessa rodada e perdeu para o Sport na Arena Condá. O único gol do jogo foi marcado por Luciano Juba. O Verdão do Oeste segue sem vencer em casa nessa Série B. Agora, agenda de domingo para você se programar. Amanhã tem mais 2 catarinenses em campo. Pela Série C, o Figueirense vai enfrentar o Aparecidense. A partida é às 11 horas da manhã no Orlando Scarpelli. O Figueirense só venceu um jogo em casa até agora e está em uma situação delicada, a 2 pontos da zona de classificação e também da zona de rebaixamento. O Avaí entra em campo amanhã às 6 horas da tarde pela Série A. Vai enfrentar o Juventude na ressacada. Se ganhar, o Leão da Ilha tem chance até de chegar à liderança. O adversário ainda não venceu na elite e tem só 3 empates até aqui. O técnico do Avaí deve repetir a escalação que ganhou do Curitiba por 2-1 na última partida em casa. O objetivo é seguir com 100% de aproveitamento na ressacada. A seguir, prefeituras da região serrana se preparam para o frio intenso da próxima semana. Vamos trazer a previsão completa, com chance até de neve. E tem também os detalhes do eclipse total da Lua, que vai poder ser visto amanhã. Depois disso, o fenômeno só volta em 2025. A gente já volta. NSC Notícias de volta. Vamos falar de tempo? A expectativa é grande, né? A previsão é de frio intenso para a semana que vem. E isso acende um alerta para a situação das pessoas mais vulneráveis, principalmente na região serrana. A Eduarda Demenech tem mais informações para a gente. Oi Marina, olha, só chegar essa época do ano de frio mais intenso que as prefeituras das cidades já começam a se preparar para atender essas pessoas mais vulneráveis, também as pessoas em situação de rua. Aqui em Lages, por exemplo, a abordagem social é intensificada, equipes da assistência social passam as noites verificando se tem alguém na rua precisando de atendimento. Essas pessoas são levadas para um local com estrutura, cama, coberta, banheiro, alimentação quentinha. Geralmente esses atendimentos eles acontecem durante a noite, também de madrugada, quando as temperaturas estão mais baixas. Em São Joaquim, o espaço também vai ser aberto, vai ser lá no Centro do Idoso, para atender as pessoas que precisam dessa ajuda. Inclusive, por lá, a assistência social também colabora com quem quer voltar para sua cidade de origem, pagando a passagem. Em São Joaquim ainda, kits de lenha, cobertores e também colchões são entregues às famílias mais carentes. Em Urupema, uma das cidades mais frias do país, kits de lenha também são entregues para a população. Lá a maioria das casas tem fogão a lenha. É preciso sim ter essa estrutura para poder conseguir suportar essas temperaturas mais baixas. Por isso que essas ações são muito importantes. Eduarda Demenech para o NSC Notícias. Vai começar uma semana baita gelada e essas mudanças já acontecem a partir desse domingo. Amanhã, gente, áreas de baixa pressão vão atuar pelo nosso estado, com destaque para essas regiões aqui, ó, que ficam mais perto do Paraná. E aí eu lembro vocês que baixa pressão significa instabilidade. E assim, gente, boa parte desse domingo até vai ser com tempo mais seco. Aberturas de sol estão previstas, mas ao mesmo tempo, pancadas isoladas de chuva vão acontecer
acontecer ao longo do domingo. É isso. Vai ser um dia de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva isolada. E já fica meio friozinho amanhã de tarde, com os termômetros marcando entre 15 e 16 até 20 graus em direção ao extremo oeste. Vai fazer 22 de máxima na região de Criciúma. E depois de uma tarde com temperaturas ainda num patamar de outono, a noite desse domingo já nos promete uma prévia da semana tipo inverno que nós temos pela frente. Amanhã, já no final da tarde, começo da noite, nós vamos sentir uma queda nas temperaturas, justamente pela aproximação daquela intensa massa de ar frio de origem polar, a primeira com essa força em 2022. E outra coisa, amanhã também o vento muda de norte para sul, com rajadas passando dos 50 km por hora no litoral. E se preparem, real oficial, vão ser pelo menos 5 dias e 5 noites de muito frio. Entre a noite de terça e durante a quarta, por causa da umidade vinda de um ciclone e desse ar frio que eu comentei com vocês, tem uma janela de neve em Santa Catarina. E as temperaturas vão diminuir de maneira gradativa e acentuada. Na terça vai ser aquela friaca pesada, amanhecer com temperaturas negativas na serra e até em cidades do oeste. E abaixo dos 10 graus positivos, aí para todo mundo. E na reta final da semana, congelante, vamos ter a formação de geada ampla, ou seja, além dos campos da serra, também no oeste e no Planalto Norte. E a aproximação desse ciclone aqui no estado vai mexer com tudo mesmo. No mar, as ondas vão ficar entre 3 e 4 metros de altura. Não se recomenda a navegação de barcos pequenos e de médio porte. E vão ser dias com ventania. Em muitos lugares, as rajadas de vento vão girar entre 50 a 80 km por hora. Também pontualmente em cidades do litoral, na serra e nos arredores de Criciúma, a velocidade desse mesmo vento pode bater os 100 km por hora, isso entre terça e quinta da semana que vem. Quem gosta de astronomia tem o compromisso amanhã, um eclipse total da Lua. Na fase total, a Lua vai ganhar uma coloração avermelhada, por isso recebe o nome de Lua de Sangue. A gente entende melhor na reportagem. Por 1h30, ela desaparece do céu. E mesmo sumindo, não dá para tirar os olhos do espetáculo. Nesse domingo, o céu volta a ser palco de um dos fenômenos mais curiosos da astronomia, o eclipse total da Lua. A última vez aqui no Brasil que a gente conseguiu observar um eclipse total da Lua na sua completude foi em 2019 e a próxima vai ser em 2025 que a gente vai conseguir ver de novo. Então, 2022 agora, no próximo domingo, é uma excelente oportunidade. Eclipses não chegam a ser um evento raro. Raridade mesmo é serem vistos. Para isso acontecer, depende de uma série de probabilidades. Nem sempre a gente está no lugar certo e com condições adequadas para visualizar o fenômeno completo. Santa Catarina vai estar numa posição que tem completa condição de observar todo o evento, da mesma forma que os demais estados do país. Estamos, claro, reféns da meteorologia, né? Então, isso é que torna interessante a gente poder dedicar um tempo para entender, apreciar e observar esses eventos. Para a visualização do eclipse, o céu tem que estar aberto, sem nadinha de nuvens. Aí, a meteorologia precisa colaborar com a astronomia. Um alinhamento de vários fatores e astros. Nesse caso, Sol, Terra e Lua. Que a luz do Sol incidindo sobre o nosso planeta, ela acaba formando uma região de sombra atrás dela. E, eventualmente, a Lua, enquanto orbita a Terra, ela vai passar por dentro da região de sombra. Quando a Lua entra completamente na sombra da Terra, isso forma um eclipse lunar total. O eclipse total lunar desse domingo é conhecido como a Lua de Sangue. No ápice do evento, ela fica toda em vermelho. Durante o eclipse, a luz do Sol atravessa a borda do nosso planeta, ali, a atmosfera da Terra. Na atmosfera, ela perde um pouco da coloração azul, porque o céu é azul, e, consequentemente, sobra com maior intensidade as colorações vermelhas, que acabam sendo desviadas lá para dentro da sombra da Terra, onde está a Lua, e é por isso que ela fica com a aparência avermelhada. A entrada da Lua na sombra começa a partir das 10h30 da noite. O ápice do eclipse vai ser a 1 da manhã. O NSC Notícias fica por aqui. Te encontro amanhã no nosso Santa Catarina, bem cedinho. E tem mais informações também ao longo da nossa programação. Nossa SC faz como ninguém faz.
NSC Notícias. Oferecimento Queres. Baixe, clique e saque no aplicativo Conta. É dinheiro na hora. IEP Metronorte. Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis.